Tá bom, senão não enxerga pertinho. Vamos lá de novo, boa noite. Boa noite. Que bom nós estarmos aqui, certo? Nós estamos, aleluia. Nós estamos vivenciando a série dos pecados capitais, lembram? Semana passada nós não tivemos grupo, né, por causa da Semana Santa. Estávamos todos atolados ali na Semana Santa, com a graça de Deus, que foi bom também. Mas nós estamos dentro da série dos pecados capitais, estão lembrados disso? Sim. O primeiro pecado que nós vimos com a Andressa foi o pecado da soberba. Lembram? Mateus tem memória boa, hein? O segundo que nós vimos foi a avareza. Lembram? Com Cassiano. E hoje nós vamos entrar no terceiro pecado capital que nós vamos ver, que se chama inveja. Glória! Inveja. Nem começou a pregação, você vai dar uma. Calma, gente, calma. Respira, respira. Ei. Tudo. Fala tudo. Vai, baixo. Vai sempre. A inveja. Começou. A inveja. Olha o pecado, o demônio com que é que eu falo hoje. Mas eu vou falar mesmo assim. Estão me ouvindo bem? Dá para todo mundo me ouvir? Então vamos lá assim mesmo. É o que tem para hoje, é o que nós fazemos assim mesmo. Nós vamos falar sobre a inveja. Mas antes, eu queria trazer um entendimento sobre os pecados capitais, do porquê nós estamos e resolvemos falar sobre os pecados capitais. Porque às vezes pode parecer um pouco aleatório, vamos dizer assim, ou um pouco perdido. Nós irmos soltando os pecados capitais sem nós entendermos de fato o que são os pecados capitais. Então nós precisamos entender algumas coisas antes de entrar na inveja. No pecado original de Adão e Eva, lembra de Adão e Eva? Nossos pais, lá no deserto, lá no jardim, eles pecaram. Eva comeu do fruto proibido. E a partir daquele momento, o pecado entrou no mundo. O pecado original entrou no mundo. Então, existe dentro de nós algo que nós chamamos de concupiscência. O que é concupiscência? É uma inclinação para certas atitudes que não são muito boas, né? A partir do pecado original, nós nascemos com uma concupiscência. Nós nascemos com algumas inclinações dentro de nós que não são muito favoráveis, que não são boas. A verdade é essa, né? Não são boas ações. Voltou, aleluia. Vai dar certo. Então, nós temos dentro de nós essa concupiscência, essa inclinação para o mal. É natural dentro de nós. É natural dentro de nós. Vou utilizar alguns exemplos mais claros para nós entendermos. Por exemplo, algumas pessoas nascem com uma propensão ao adultério maior do que outras. Por quê? Já pensaram nisso? Por quê? Porque algumas pessoas têm uma tendência natural dentro de si ao adultério. Usei um exemplo, porque existem inúmeros exemplos, inúmeros. Um deles é o adultério. E aí, esta tendência que nós temos dentro de nós vai se tornando uma doença espiritual. Porque da mesma maneira em que o nosso corpo físico adoece, o nosso espírito também sofre de doenças.
Pessoas que têm uma tendência grande ao adultério são pessoas que têm uma doença espiritual. É uma doença. E a partir dessas doenças espirituais que saíram então os pecados capitais. Os pecados capitais não são, entre aspas, em si o pecado, mas é a tendência que leva ao pecado. Os pecados capitais são a tendência que existe dentro de nós, a doença que existe na nossa alma que nos leva ao pecado, que nos leva ao mal. E por isso, quando nós estudamos os pecados capitais, eu me recordo da Cassiane falando da avareza, os irmãos estavam até escorregando na cadeira assim já, de tanto tapa na cara que a gente levou, porque a gente vai descobrindo que a gente é avarento. A gente acha que não é, mas no fundo a gente vai descobrindo que é. E por que nós então passamos isso, estudamos isso, falamos sobre isso? Porque assim como quando nós estamos doentes no corpo, precisamos ir ao médico. Quando nós descobrimos que estamos doentes na alma, precisamos ir ao médico dos médicos, ao Senhor, ao Espírito, porque aquilo que está machucado na alma, só o Espírito pode curar, só o Senhor pode curar uma doença espiritual. E nós precisamos fazer este caminho de descobrir as nossas doenças espirituais, quais doenças nós carregamos dentro de nós. E a inveja pode ser uma delas. A inveja pode ser uma doença espiritual em nós. E o que é a inveja? A inveja, nós temos que entender a diferença. Uma pessoa que ela é orgulhosa, soberba, você falou sobre, né? Uma pessoa que é soberba, ela te olha de cima para baixo, porque ela acha que ela é superior a você. A pessoa que é soberba, orgulhosa, ela sempre vai achar que ela é superior a você. Tudo dela é melhor, tudo dela é mais bonito, tudo dela tem que ser melhor. Isso é soberba, não é inveja. A inveja, a pessoa se sente menor, inferior. A inveja nada mais é do que um sentimento de inferioridade que nós carregamos. Nós nos sentimos menor, e por me sentir menor, eu não consigo me alegrar, eu não consigo ficar feliz quando eu vejo que o outro está conquistando bens, que o outro está feliz, porque eu me sinto menor. Nós temos que entender essa diferença. A inveja não é que a pessoa quer ser maior, a pessoa não quer ser maior, ela quer ter o que você tem. Ela não se alegra porque você consegue e ela não conseguiu. Ela não se alegra com as conquistas dos outros. Ela não consegue se alegrar pelo outro ao olhar para a sua própria história. Ela vai sempre se sentir menor e sempre sentir que o outro merece mais do que ela, que o outro consegue e ela não, que o outro pode e ela não, que Deus abençoa o outro e ela não, que o outro consegue emprego e ela não, que o outro consegue relacionamentos e ela não. Ela vai sempre pensar assim. Uma pessoa invejosa, ela nunca vai se sentir superior, ela se sente inferior, e por ela ser inferior, ela não quer que os outros conquistem as coisas. Ela não quer que os outros tenham coisas que ela não consegue ter. Então aí quando eu vejo meu irmão conseguir algo, eu me entristeço. Isso é inveja. Isso é inveja. Quando eu vejo alguém conquistar algo que eu não consegui e eu não me alegro, é inveja. Isso é inveja. Porque eu não consegui. E aí nós temos que entrar na raiz da inveja, porque nós confiamos em Deus, sim. Nós confiamos em Deus. E a palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, se aquela conquista que você queria, você não conseguiu, porque não era sua, e eu preciso confiar em Deus, de saber que aquela não é minha, mas outras serão. Mas quando existe em nós uma doença, nós não conseguimos enxergar isso.
nós não conseguimos olhar desse sentido. Eu vou sempre achar que, para mim, nada, para mim, nunca, é só para os outros, é só para os outros. Quando a doença espiritual está em nós e não está sendo tratada pelo Espírito, eu sempre vou pensar assim. E é por isso que eu não consigo me alegrar com as conquistas dos outros, porque eu acho que nunca vai acontecer comigo. E se nós de fato confiamos em Deus, se nós de fato cremos no Senhor, que nós viemos aqui, nós clamamos o Espírito Santo, nós vamos à missa, comungamos do corpo de Cristo, Deus não nos deixaria faltar, Deus não nos deixaria de dar aquilo que é nosso por direito. Algumas pessoas que a gente atende, eu sempre digo assim, olha, o que é de Deus permanece na sua vida. O que é de Deus permanece na sua vida. Nossa, Gabriel, eu estou tão preocupado com o meu relacionamento. Amado, o que é de Deus permanece na sua vida. O que não é de Deus vai embora. O que não é de Deus não permanece. Nossa, eu estou tão preocupado com o meu emprego. O que é de Deus permanece. O que não é de Deus vai embora. E nós precisamos nos atentar a isso, porque a inveja começa a mexer na nossa fé, na nossa capacidade de crer em Deus, de crer que o Senhor nos abençoa, de crer que o Senhor olha para a nossa vida também, de que o Senhor olha para nós de forma individual, de que Deus olha para você e de que Deus sabe tuas necessidades, de que Deus sabe o que você precisa, mas nós passamos tanto tempo olhando para o outro, para aquilo que o outro conseguiu, para aquilo que o outro conquistou, para aquilo que o outro fez, para aquilo que o outro deixou de fazer, que eu esqueço de olhar para aquilo que Deus tem para mim, para a minha vida. E a gente pensa que inveja em coisa grande, não é não. Eu morria de vontade de tocar violão, mas eu não consigo, por diacho eu não consigo tocar esse violão. Eu já fiz aula com não sei quantas pessoas. E quando eu aprendo a tocar uma música, ou eu toco, ou eu canto, ou eu falo. Os três juntos não vai. Não vai. Eu não tenho coordenação motora para tocar, cantar e conduzir, que nem o Tyler faz. Não tenho, não sei. Já tentei, não consegui. Vocês não têm noção do que é aula de violão que eu já fiz. Eu já fiz aula de violão, já fiz quando eu era criança, com o senhorzinho que toca lá no São Brás, já fiz aula com ele. Fiz com o Thiago Prince, já fiz aula de violão um monte de vezes, não vai. Eu sei fazer 4 notas, as 4 notas, 4 músicas, acabou. Se eu tiver que rezar com o violão, é 4 músicas, que é a mesma nota, as 4 músicas, entendeu? De uma você vai para outra, só isso que eu sei. Agora, mas ao contrário, eu sei que Deus me deu o dom de pregar, de anunciar a palavra. Agora imagina se eu ficar parado, no não sei tocar violão e esquecer do dom que Deus me deu de pregar. E é isso que a inveja faz em nós. Eu ia ficar aqui pregando, mas pensando, ele sabe tocar violão. Eu não sei tocar violão. Mas o que Deus me deu? Foi o dom de tocar violão ou o dom de pregar? Deus me deu o dom de pregar. E é este dom que eu quero exercer, que eu quero ministrar. Quando eu preciso, eu levo o Tyler para tocar. Quando eu preciso, eu levo o Tyler para tocar, porque ele sabe, eu sei. Vocês conseguem entender? Às vezes a gente fica tão focado naquilo que é do outro, e isso dentro da igreja. Nossa, eu queria tanto ler daquele jeito. Às vezes você não sabe ler daquele jeito que você queria ler, mas você sabe fazer outra coisa que o outro não faz. Isso é inveja, queridos. Isso é inveja. Se nós pegarmos na Bíblia, quero citar alguns exemplos na Bíblia de inveja. Por exemplo, Caim e Abel, lá em Gênesis. Todo mundo já deve ter ouvido falar da história de Caim e Abel, que eram irmãos, um matou o outro, né? Por que Caim matou Abel? Porque a oferta de Abel era agradável aos olhos de Deus. Oi? E a dele não. Porque quando iam fazer a oferta do sacrifício, Caim, ele doava o que sobrava. Ele doava o que sobrava. Abel não. Abel doava o carneiro mais gordo que tinha.
mais rechonchudo que tinha lá era o que ele doava. Caindo algo que sobrava. E aí a oferta de Abel era mais agradável aos olhos de Deus. E aí Caim, por inveja, matou o seu irmão, porque olhou mais para a oferta que era agradável do que para aquilo que acontecia dentro dele, de dizer: olha, a oferta de Abel é agradável porque ele doa o melhor. O que ele deveria fazer então? Doar o melhor dele. Mas não, ele estava mais preocupado com o outro do que com a oferta dele. Olha para você ver, nós temos Raquel, esposa de Jacó. Jacó depois, Jacó casou com Lia, depois casou com Raquel. E Lia teve filhos, mas Raquel não podia ter filhos. E aí Raquel começou a invejar Lia, porque Lia podia ter filhos e ela não. Nós temos José do Egito, o filho predileto do pai. O que eles fizeram com ele? Forjaram uma morte, jogaram ele num poço profundo, não lembro o nome correto para dizer, mas num poço profundo, para que ele ficasse lá. Tudo isso porque o pai gostava mais dele. Olha a necessidade de aprovação, a necessidade de aprovação. Nós temos Saul, que invejou Davi, o rei Davi. Saul cometeu alguns erros e o rei Davi assumiu o trono. E aí Davi estava criando uma popularidade e Saul teve inveja, e eram parceiros. Nós temos o filho pródigo, aquela passagem, lembra? Quando o filho pródigo volta para casa, o que o irmão dele diz? Eu estou aqui o tempo inteiro. O outro gastou tudo a herança do meu pai, e aí quando ele volta, meu pai faz uma festa para receber. Já pensou quantas vezes nós somos assim também? Nós temos inveja porque o padre fala mais com um do que o outro. Na comunidade, porque o fundador algum dia precisa dar uma atenção maior para alguém, e aí eu tenho inveja porque não é para mim. Não consigo entender que naquele momento o outro precisa mais que eu. Isso é inveja. Isso é inveja. Parece que só os meus problemas importam. Só os meus problemas importam. Se não me der atenção, dentro de casa, entre irmãos, dentro de casa, tem hora que um irmão precisa mais que o outro. É normal. Tem hora que um vai precisar de mais atenção que o outro. Será que nós somos capazes de entender isso? Se não, é inveja. É inveja. E nós temos a maior das maiores das maiores. Por que Satanás, Lúcifer, caiu do céu, foi mandado embora do céu? Porque ele queria ser como Deus. Ele não aceitava ser menor que Deus. Ele queria ser como Deus. Isto é inveja. E foi isto que tirou Lúcifer, que era um anjo de luz, para se tornar um anjo das trevas, que fez com que ele caísse do céu. E olha, presta atenção, todas as vezes que nós queremos ser como Deus, nós temos inveja de Deus. Quantas vezes nós queremos ser o nosso Deus? É o nosso jeito, a nossa vontade, o nosso querer, nunca o de Deus. Isso é inveja de Deus, porque eu quero ser como Ele. Eu quero ser como Ele. Isso é inveja de Deus. Isso é inveja de Deus. Hoje nós precisamos, antes de eu partir para o segundo ponto da inveja,
mas nós precisamos olhar para a nossa vida e ver quais pontos nós estamos sendo invejosos. Porque a gente pensa na inveja só como algo assim: nossa, o outro comprou uma roupa, eu fiquei com inveja da roupa dele. Não, não é só isso não. Não é só isso. Existe inveja de dons da igreja, de graça de Deus. Deus abençoa a vida do irmão e tem pessoas que têm inveja porque Deus abençoa a vida do irmão. Gente do céu. Pessoas que têm inveja porque Deus abençoou a vida do irmão. Meu Deus. Porque o irmão começou comigo na igreja, nós começamos juntos, mas hoje o irmão prega e eu não prego. E a pessoa começa a ter inveja. Entende que a inveja não é sobre algo extraordinário. Tem gente que tem inveja de pessoas que não tem nada, mas quer ser como aquela pessoa, quer tomar o lugar daquela pessoa, mesmo aquela pessoa não tendo nada. A inveja não é sobre coisas grandiosas, não. É sobre querer o que é do outro e não é meu, querer o que é para o outro e não para mim. E encerro essa primeira parte com a leitura do catecismo sobre inveja, que diz assim: a inveja é um vício capital, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Vou repetir o que diz Santo Agostinho: é o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Quantas vezes nós nos dissemos isso? Bem feito. A vida não cobra. A vida cobra. Bem feito. Ninguém mandou. Não é assim que nós fazemos muitas vezes. Isso é fruto da inveja. O ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria pela ruindade do outro e o desprezo pela alegria do outro. Segundo ponto da inveja. Eu falei da inveja em nós. Segundo ponto, nós também podemos ser vítimas de inveja. E quero dizer para vocês que a inveja existe, a inveja é real, e se não for combatida com oração, a inveja destrói. A inveja destrói casamento, a inveja destrói vida financeira, a inveja destrói bênção, a inveja destrói bens espirituais, a inveja destrói pregadores, ministros. Se não for combatida com oração, a inveja, por um acréscimo de Satanás, nos destrói. Porque secretamente a pessoa lança uma maldição sobre a nossa vida. Quando aquela pessoa olha para nós e quer ter aquilo que nós temos, não no sentido de admiração por alguém, não estou dizendo nesse sentido, porque nós podemos ter admiração pelo outro. Eu admiro você, admiro sua pregação, admiro o seu ministério, admiro a sua vida, admiro sua casa, não no sentido de admiração, mas no sentido de querer que você perca. Quando a pessoa deseja que você perca aquilo que você conquistou, existe uma maldição sobre isso. E para que essa maldição não tenha efeito na nossa vida, nós precisamos entrar em oração. Por isso que eu preciso viver em oração. Porque eu te digo, você sabe quando alguém lançou uma inveja sobre você? E se não for a base de oração,
nós podemos ter paralisias espirituais na nossa vida e nós não sabemos a raiz, porque é oculto. E o que é oculto, nós só podemos lidar no mundo espiritual. Você já rezou? Você já rezou? Renunciando toda a inveja que jogaram contra você? Você já pensou quantas coisas na sua vida estão paralisadas, porque no mundo espiritual foi lançado ocultamente uma maldição sobre a tua vida? Deixa eu dizer para vocês, a palavra tem poder, positivamente e negativamente. Eu conheço uma pessoa, um pregador, que ele foi brincar com alguém e disse assim para alguém: tomara que teu cabelo caia, brincando, e caiu, teve que fazer uma oração de retaliação depois, para parar de cair, porque a nossa palavra tem poder, e existem palavras que podem ter sido lançadas na nossa vida, que nós nem sabemos, e estão paralisando a nossa história, estão nos paralisando ainda hoje. E por isso nós precisamos rezar, por isso nós precisamos de vida de oração, de rezar o terço, de ir à missa, de confissão, de jejum. Nós precisamos, porque são com essas armas que Deus nos deu que nós vamos vencer estas batalhas espirituais. Quantas coisas Deus pode nos libertar que paralisam a nossa vida, que nos paralisam. Quantas coisas. Hoje nós vamos rezar em dois sentidos. Primeiro, pedindo: Senhor, dá-me a graça, dá-me a graça. Todo pecado capital se vence com virtude. Para vencer a inveja, nós temos que agir com a virtude da caridade. E caridade não é fazer doação para pobre, não. Caridade é amor, é amar. Eu posso até doar, mas eu dou por amor. Eu dizia no podcast ontem que nós gravamos, esse ano acompanhei o bispo ali no altar, né, ajoelhado, no lava-pés, quase morri de dor nas costas, saí de lá parecendo um pintinho molhado, porque, olha, pelo amor de Deus. Mas eu dizia ontem no podcast, enquanto eu estava ajoelhado lá, eu rezava assim, dizia: Senhor, eu me humilho hoje, ajoelhado, ajudando o bispo a lavar os pés, para que a minha alma seja humilde, porque a caridade nos abaixa, nos tira do salto, nos tira do salto. Para vencer a inveja em mim, eu preciso amar. Obras de caridade, de amor pelo irmão, obras de amor pelo irmão. Para vencer a inveja contra mim, oração, terço, jejum, eucaristia, são as armas que Deus nos dá. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje, se existe uma palavra de maldição sobre você, uma inveja lançada contra a tua vida, Deus vai cortar nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé? Fechar os nossos olhos. Primeiramente, se humilhe diante do Senhor. Pode ser que esta palavra gere um certo desconforto no teu coração, mas o se humilhar diante de Deus é botar tua miséria diante dele. No teu coração traz, às vezes que você sentiu inveja, o mínimo que for, traz no teu coração, às vezes que você não conseguiu se alegrar pelo próximo. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30 diz assim: um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. A inveja nos destrói por dentro, a inveja
mata a nossa vida espiritual, nos mata espiritualmente. Por isso, traga agora reconhecendo, pedindo perdão a Deus pelas vezes que nós fomos invejosos. Senhor, se existe em nós o espírito de inveja, no teu nome, pela tua autoridade, Senhor, retira de nós nesta noite todo pensamento invejoso, Senhor, toda falta de caridade que existe em nós. Nós nos entristecemos com as bênçãos do outro, nós não sabemos nos alegrar pelos outros, nós não sabemos amar, Senhor. Por isso, derrama a tua graça. A virtude da caridade é graça de Deus, é virtude teologal, é dado por Deus. Deus nos dá. Senhor, sopra sobre nós nessa noite tua virtude da caridade, para que saibamos amar, amar, amar. Oremos no Espírito, oremos no Espírito, para que o Senhor retire de nós todo espírito invejoso, toda inveja que se levantou dentro de nós com os nossos irmãos, da nossa família. Eu te convido a levantar os teus braços. Você vai rezar agora por toda palavra oculta lançada na tua vida. Com a sua voz agora vai rezando. Senhor, vem quebrar nessa noite toda palavra de maldição sobre nós que foi lançada contra nós. Senhor, eu quero pedir um movimento no mundo espiritual nesta noite, que o campo profético se movimente nesta noite. No teu nome, Senhor, eu te peço. No teu nome, Senhor, eu te peço que haja um movimento no campo profético, destruindo toda a inveja lançada contra a nossa vida, toda palavra de maldição lançada no oculto contra nós. Deus Todo-Poderoso, trabalha no mundo sobrenatural nessa noite, contra toda paralisia que existe em nós, lançada com palavras de maldição, palavras ocultas de maldição. Senhor, quebra nesta noite, no poder do teu nome, Deus, no poder do teu nome. Quebra, Senhor, quebra as palavras de maldição, de inveja contra a nossa casa, contra a nossa família. Reza pelo teu emprego agora, pede pela tua vida financeira, pelo teu emprego. Senhor, quebra nessa noite as palavras de maldição, toda inveja, Senhor, lançada contra o nosso emprego, Senhor, contra os nossos empreendimentos, contra a nossa vida financeira. No teu nome, pelo teu sangue derramado na cruz, quebra os grilhões do inferno, Senhor, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, nos nossos relacionamentos, nos casamentos. Quebra, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz nesta noite, todo o grilhão de Satanás que se levantou nos nossos relacionamentos. Sobre a nossa casa, Senhor, eu vejo o Senhor enviando um anjo com uma espada de fogo sobre nossa casa nessa noite. Senhor, arrebenta os grilhões do inferno de inveja e maldição lançada contra a nossa casa. Senhor, sobre os móveis da nossa casa, sobre a construção da nossa casa. Arrebenta, Senhor, os grilhões do inferno que foram lançados na vida familiar,
porque se orarmos, se eu orar, se eu clamar, eu creio, Senhor, as muralhas não resistirão, o mal não resistirá na minha vida, as maldições, Senhor, não resistirão, as maldições não resistirão. Amados, Deus está quebrando maldições no meio de nós. Assuma em nome de Jesus, assuma agora sobre a tua casa, sobre a tua vida. O Senhor está quebrando maldições no meio de nós. Senhor, liberta o teu povo, Deus, liberta o teu povo, Deus, das mãos de Satanás nesta noite, da opressão maligna. Liberta o teu povo, Deus. Xerecanda rara na vares, xererererererês, xererecanda rara na vares, xererererererês, xererecanda rara na vares, xererecanda rara na vares. Se eu amar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Só as vozes cantando, se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Com o seu braço direito levantado, levanta o seu braço direito. Em nome de Jesus, com suas palavras, você vai renunciar a toda inveja lançada contra a tua vida, toda palavra de maldição lançada contra a tua casa. Você precisa orar, você precisa rezar com a tua voz de guerra. Senhor, eu renuncio nesta noite, eu renuncio a Satanás e suas obras, renuncio toda palavra lançada contra a minha casa, contra a minha vida, contra o meu financeiro, contra o meu trabalho, contra o meu relacionamento, meu casamento, meu namoro, com suas palavras, com autoridade. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. O poder de Deus é maior que toda inveja. O poder de Deus é maior que toda maldição sobre nós. Com tuas palavras, renuncia em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu renuncio nesta noite a toda maldição, a toda palavra no oculto lançado contra mim, a toda palavra lançada na minha vida. Eu renuncio, Senhor, no teu nome, pelo teu sangue derramado na cruz, acreditando, Senhor, que estamos sendo libertos nesta noite. Aleluia! O teu Espírito está soprando sobre nós. Aleluia! O teu Espírito está soprando sobre nós. Receba o sopro do Espírito. Receba o sopro do Espírito na tua vida. Receba o sopro do Espírito Santo que nos liberta nesta noite. Aleluia! Receba, receba, se orar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se orar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Canta, se orar, se eu clamar, aleluia, não resistirão ao poder de Deus. Se orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Eu quero declarar a autoridade espiritual de filho de Deus, de batizado, que o poder de Deus
é maior que tudo aquilo que possa ser lançado contra nós. E nós declaramos a derrota do inferno contra a nossa vida nesta noite, no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre toda a inveja lançada contra nós, sobre toda palavra de maldição. Amém, 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 amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.